Caros irmãos e irmãs, graça e paz, a semana vai passando e nós vamos prosseguindo aqui em oração, não é? Vamos prosseguindo firmes na palavra do Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, porque nós somos o povo de Deus, não olhamos para a altura das ondas, não olhamos para o noticiário tão somente. Nós olhamos para o nosso Criador, para aquele que é o sustentador de tudo, das nossas vidas e de tudo mais. Portanto, nós descansamos nele e prosseguimos, como acabei de dizer, em oração. Eu convido você a cantarmos hoje o hino 121 dos nossos hinários. É, na verdade, uma oração cantada, irmãos, porque ele revela o que há lá no fundo do nosso coração, o nosso desejo por termos mais no nosso dia a dia das virtudes que agradam a Deus e, como reflexo, nos fazem andar debaixo da bênção do Senhor. Nós vamos cantar: mais pureza dá-me, mais calma em pesares, mais prudência dá-me. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Vamos então, de todo o coração, com alegria, cantarmos o hino 121 do Hinário Novo Cântico. Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração, mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais reto me torna, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais pronto em te amar, mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais teu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida em ti. Amém, irmãos. Vamos agora ler na Escritura Sagrada, na Palavra do Senhor, no livro de Esther, no capítulo 2 do livro de Esther. Nós vamos ler, irmãos, do verso 1 ao verso 20. É importante lermos estes 20 versículos, todo o capítulo, do capítulo 2, 1 até o versículo 20, porque nos dá já nos situamos melhor no contexto, no que é que estava acontecendo ali. Vamos iniciar hoje as considerações sobre a família de Esther, mas vamos prosseguir e no próximo estudo vamos ter a continuidade, ok? Peço que você acompanhe a leitura, livro de Esther, capítulo 2, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei.
guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Ester e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de embelezamento, de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era um banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Até o versículo 20, irmãos. Irmãos, na história da rainha Ester e do rei Assuero, nós percebemos como ações sábias são determinantes na hora da crise. E eu diria até que nós veremos aqui, no estudo da família de Ester, como ações de sabedoria, com a sabedoria de Deus, são determinantes para até se evitar a crise. E nós vemos aqui Ester agindo sabiamente, com sabedoria do céu, e ela sendo determinante para livrar os judeus de serem exterminados por seus inimigos. A sabedoria, irmãos, de Ester é demonstrada de diversas formas em várias partes aqui do livro, da história bíblica que traz o seu nome, e até mesmo nós vemos ações sábias nessa mulher, essa mulher de Deus, mesmo antes dela se tornar rainha. Então nós vemos que a conduta de Ester era moldada pela sabedoria que vinha de Deus. E não foi apenas ela, né, que teve uma participação importante, agindo sabiamente ali, para até, através disso, poder poupar o povo judeu. O primo dela, o Mordecai, que a criou como filha, nós lemos agora isso, né? Ele é decisivo também neste processo todo.
A história de Esther revela-nos principalmente a maneira muito sábia de Deus. É uma história encharcada de sabedoria. Sabedoria tanto de Esther como de Mordecai, o seu primo, que era um tipo de pai para ela, porque foi quem a criou. Vemos sabedoria de Deus neles, mas principalmente, irmãos, vemos a maneira sábia, muito sábia de Deus, conduzindo todas as coisas, com o fim de preservar o seu povo, com o fim de demonstrar cuidado e proteção para com aqueles que eram dele. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico para a gente poder aterrissar aí, né? Aterrissar nesse contexto em que se passou os dias ali de Esther e do rei Assuero. O livro de Esther apresenta a história do povo judeu vivendo sob o reinado do rei persa Assuero. Assuero reinou desde a Índia até a Etiópia, diz o capítulo 1, sobre 127 províncias, e durante os anos de 486 a 465 a.C. O palácio de Assuero ficava na cidade de Suzã, na cidadela, como diz aqui o texto, cidadela de Suzã, que era uma das 3 capitais persas e onde ficava ali a residência real de inverno. Por causa da atitude rebelde da rainha dele, que antecedeu Esther, chamada Vasti, negando-se a atender ao pedido do rei para comparecer diante dos convidados que participavam de um grande banquete oferecido por ele, Assuero a destituiu do seu reinado. E para ocupar o lugar de Vasti, o rei promoveu, aconselhado que foi pelos seus súditos ali, uma escolha, ou a escolha de uma nova rainha, dentre as que mais lhe agradasse, de uma seleção de diversas moças do seu reino. E Esther, diz o texto, que era moça bela, de aparência, de formosura, além de ser sábia, como já dissemos, né? Ela foi a escolhida. E é esse o texto, esse o contexto aqui do capítulo 2. Vamos lembrar, irmãos, de outros dados importantes. Esther era órfã de pai e mãe e vivia com o seu primo Mordecai, que a criou como filha. Mordecai era judeu da tribo de Benjamim e vivia ali em Suzã, depois de ter sido transportado de Jerusalém para essa cidade com os exilados, deportados com o rei de Judá, Jeconias, por ordem de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ao que tudo indica, Mordecai era um oficial persa. Pelo que nos diz, por exemplo, o versículo 11, que ele passeava todos os dias diante do átrio da casa das mulheres. A casa das mulheres não ficava, irmãos, numa rua, no meio da cidade, não é? Ficava ali dentro das dependências do palácio, não é? Então, ao que tudo indica, ele tinha acesso e, porventura, talvez tenha sido um oficial persa ali do exército persa. Judeu que era, mas talvez um oficial persa. E agora, a partir desse ponto, irmãos, nós vamos começar a analisar as ações sábias desta mulher chamada Esther. E nós vamos, eu creio, aprender, assimilar muitas coisas importantes para a nossa caminhada no meio da crise, não é? Porque a gente vê ela agindo sabiamente, como disse há pouco, para evitar a crise, e a vemos agindo sabiamente no meio da crise. Quantas vezes, irmãos, nós, ao lidarmos com as crises que se sucedem na nossa vida, né? Vale a pena até falarmos um pouco disso. A crise atual que vivemos, essa pandemia, seus desdobramentos, é apenas mais uma. E essa crise vai passar com a graça de Deus. As coisas vão voltando à conjuntura um pouco mais normal, não é? Mas depois vão se suceder outras crises, né? E a gente vê aqui, vê Esther aqui agindo sabiamente no meio da crise. Muitas vezes, o que eu ia dizer é que muitas vezes nós, ao enfrentarmos dias de dificuldade, dias turbulentos, conturbados, nós infelizmente não agimos como sabedoria. E é quase como que nós jogássemos mais gasolina na fogueira, quando, como cristãos que somos,
devemos ter a sabedoria de Deus nos conduzindo em todos os momentos. E eu gostaria então de ver, como eu disse hoje, uma primeira ação sábia de Esther aqui relatada no livro que leva o seu nome. E a primeira ação sábia dela é a prudência em obedecer, a prudência em se sujeitar. Nós vemos em duas ocasiões da narrativa da história aqui, que é feita a referência a uma ordem que Mordecai havia dado a Esther e que foi obedecida por ela, né? Vemos aqui no versículo 10, dizendo o seguinte: Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. E também no versículo 20, o último versículo que nós lemos, que diz: Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Então, nós vemos aqui essa menção de que Mordecai a instruía, Mordecai a orientava. O texto até aqui fala que ele a ordenava, mas o sentido é esse mesmo, né? De instrução e de orientação, para que ela não revelasse, não mencionasse a linhagem dela, a que povo ela pertencia, né? E como vimos aqui no versículo 20, é dito que Esther cumpria, se sujeitava e obedecia da mesma maneira quando ela foi criada por Mordecai. Nós sabemos, irmãos, que Mordecai a tratava como sua filha. Então, Mordecai estava em lugar do seu pai. Embora não seja mencionado aqui o motivo pelo qual ela deveria se manter calada a respeito da sua origem, né? A gente pode deduzir, nós podemos entender que isso se dava pelo fato de que o povo judeu era desprezado por ser diferente nas leis e nos costumes, né? E também por ser um povo considerado até estrangeiro, pela sua condição de exilado. Era um povo que, quando os persas dominaram o mundo conhecido ali, os judeus foram então deportados ali, né? Vários, a maioria deles. Então, nessas condições, fica até muito mais fácil entender o porquê desta ordem, dessa instrução de Mordecai para a sua prima barra filha naqueles dias, né? Se Esther declarasse a sua origem, talvez não fosse escolhida para ser a rainha, como de fato acabou acontecendo. Então, quando se apresentou ao rei para pedir o seu favor, a fim de que o seu povo não fosse exterminado, lá no capítulo 7 deste livro, ela então revela a sua origem. Não é então algo que ficou debaixo do pano, não foi uma mentira, né, dita, ela não revelou naquele momento, revelou mais à frente. Isso, irmãos, foi prudente. A prudência de Esther em agir conforme a ordem de Mordecai foi de fato uma atitude sábia, precavida, e que lhe garantiu sucesso ali diante de todos os embates que ela vai ter que travar. É sábio e prudente todo aquele que se submete, irmãos, todo aquele que se sujeita aos seus guias. Essa palavra guia é usada, né, de formas variadas. Nós a estamos usando aqui como pessoas que Deus coloca na nossa vida com autoridade, derivada de Deus, é óbvio, e que através delas Deus nos guia, são os nossos guias. E eu quero de novo dizer essas palavras: é prudente, é sábio, reflete sabedoria quando nós, eu e você, nos sujeitamos diante daqueles que têm autoridade sobre nós. Podem ser os nossos pais, e aí não importa a idade que você tem, se você ainda é criança, adolescente, jovem, se você até já saiu de casa, se você já até constituiu uma outra família, você deve respeito e sujeição à atitude, à instrução, melhor dizendo, dos seus pais, mas podem ser, além dos pais, os nossos mestres, ou até mesmo os nossos líderes espirituais.
A palavra de Deus, irmãos, ressalta a importância de nós observarmos este princípio, né? Quando nós, por exemplo, abrimos a Bíblia em Provérbios, capítulo 5, Provérbios 15, versículo 5, olha o que nós lemos aqui. É dito que o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. O insensato, o tolo, né? Aquele a quem falta sensatez, ele despreza a instrução do pai. Mas o que atende à repreensão, ele é mais prudente, ele consegue ter prudência. E vamos lembrar de algo importante, irmãos. Os nossos símbolos de fé, breve catecismo, catecismo maior, confissão de fé de Westminster, ao falarem do quinto mandamento, honrar pai e mãe, não é? Eles ampliam, os nossos irmãos do passado que escreveram os símbolos de fé, eles ampliam o alcance desse mandamento, falando que nós devemos honrar, e que é muito mais do que obedecer, é conceder honra, é se sujeitar não apenas aos pais, mas, como eu disse há pouco, àqueles a quem foi dada a autoridade e que Deus colocou no nosso caminho para nos orientar. Eu citei aqui alguns tipos de pessoas assim: pais, os nossos mestres e principalmente os nossos líderes espirituais. Irmãos, muitas vezes, muitos cristãos pecam nessa questão. Não são poucos os que não atentam para as direções dadas por seus orientadores. Nós precisamos entender, irmãos, que ao fazermos assim, estamos desobedecendo e desagradando o próprio Deus. Não estamos dando glória ao Senhor das nossas vidas, não é? Por exemplo, muitos desobedecem aos seus pais, muitos não observam as suas prescrições, as suas orientações, e como lemos aqui no livro dos Provérbios, tem uma atitude de desprezo para com o que os pais, pai e mãe, falam. É exatamente isso aqui. Mas não apenas isso, né? Tantos crentes ignoram também os avisos dos líderes espirituais ao exporem a palavra do Senhor. Você se lembra do que você disse quando foi recebido como membro da igreja? Quando você foi chamado ali na frente pelo pastor e ele leu algumas palavras e pediu que você respondesse sim ou não, né? Mas que respondesse se concordava ali com aquelas palavras. Uma destas palavras ali é que você se comprometeu em andar junto com os seus líderes espirituais, com a liderança da igreja, enquanto esta liderança agisse, caminhasse na fidelidade da Escritura Sagrada. Todos nós, eu e você, um dia respondemos, se já somos membros comungantes da igreja, respondemos assim. Mas muitas vezes na prática não é essa a nossa conduta, não é? Isso aqui, eu repito, é pecado, desagrada a Deus. Não traz a bênção de Deus sobre nós. O papel de Esther, irmãos, foi determinado por sua atitude em obedecer àquele que foi colocado por Deus na sua vida, como seu provedor, o seu cuidador. Era um primo mais velho que a criou como filha, era um pai para ela. E ela estava sempre atenta ali às instruções e orientações dele. Mesmo que ela já estava ali no palácio, do mesmo jeito quando ela tinha sido criada pelo próprio Mordecai. Eu quero, antes de nós encerrarmos, lembrar de algo muito importante. A palavra de Deus, de capa a capa, nos alerta para compreendermos que a bênção de Deus está situada no caminho da obediência. Se nós queremos ser abençoados por Deus, não há outra via, não há desvio, não há atalho. A bênção de Deus se situa no caminho da obediência. Obediência à palavra de Deus e obediência àqueles que foram colocados por Deus como autoridade na nossa vida, como já dissemos. A única exceção a isso, irmãos, é quando se sujeitar a alguém implica em quebrar os princípios da Escritura. Implica em desonrar o nome de Deus.
Aí nós não somos comandados, muito pelo contrário. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas, excetuando isso, a palavra de Deus pede que sejamos como Esther. Tenhamos a prudência no fato de obedecermos, de ouvirmos, de acatarmos, irmãos. Muitas vezes nós somos rebeldes demais e pensamos que estamos sendo cristãos ao não darmos ouvidos a pais, mestres, líderes espirituais, pessoas que foram colocados como autoridade no caminho, no nosso caminho. E eu quero lembrar aqui também de mais uma coisa. Todos nós sabemos e lembramos do que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu. Isso está registrado em Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E muita coisa já foi dita, e de modo errado, acerca desse enchimento do Espírito, né? Quando, no entanto, nós vamos analisar a sequência do que Paulo escreve ali na carta aos Efésios, nós vamos verificar que se trata de coisas muito práticas, porque ele dá essa ordem, aliás, enchei-vos do Espírito está ali no imperativo, é uma ordem, não é uma opção do cristão, né? Ao invés de sermos controlados por uma substância, como por exemplo o vinho, ele está falando que sejamos dirigidos, controlados em todo tempo e a todo momento pelo Espírito Santo do Senhor. E aí ele começa no verso seguinte a explicar o que significa isso. E é interessante, irmãos, pararmos para analisar, porque ele fala de várias coisas e uma destas coisas é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, o fato de nós nos sujeitarmos, de ouvirmos, de acatarmos palavras que são vindas de Deus através de quem tem autoridade sobre a nossa vida, isso é bênção para nós. Isso com certeza é bênção a quem está ao nosso redor. Isso glorifica a Deus. Que nesse momento de crise, dias conturbados, nós aprendamos com Esther e sejamos prudentes no ato de sujeitarmos uns aos outros. Se alguém está nos instruindo, e isso não vai contra a Escritura, muito pelo contrário, tem base na Escritura, que nós sejamos humildes e sábios para obedecer. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez, glorificado seja o teu nome pela tua palavra que é eterna. Obrigado, Deus, pelo exemplo de Esther, que tendo, ó Deus, vindo de um lar desfeito, não sabemos como ou porquê, mas ela já não tinha pai e mãe, criada que foi por um primo, mas te agradecemos por tua providência, que fez com que essa moça crescesse com prudência, com sabedoria. Muito obrigado, Deus, porque ela dava ouvidos a quem tinha autoridade sobre a vida dela. Faz, ó Deus, com que isso seja real na nossa vida, para a glória do Senhor. Cremos, ó Deus, como afirma a Escritura, que a tua bênção se situa no caminho da obediência. Dá-nos, ó Deus, a obediência de modo muito prático, mesmo no meio da crise. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço, meu irmão e minha irmã. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.